Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Luciana Deliche, especialista em bolos pintados e flores comestíveis, e essa aula de hoje é a versão 2.0 de um cortador de flor caseiro. Aqui eu já ensinei no canal como fazer um molde na realidade, tirando da própria flor. No caso, hoje a gente vai fazer a orquídea cymbidium, mas aqui eu ensinei foi da flor da cúrcuma e o link vai estar aqui embaixo na descrição, é só entrar lá depois e você assiste o passo a passo de toda ela. E aqui a gente vai evoluir um pouquinho, então lá eu fiz o molde tirando da flor, mas aqui a gente vai fazer o cortador, olha, com isso aqui, latinha. Isso mesmo, super fácil, super caseiro, mas que quebra aí bastante galho. A gente consegue, se não tem acesso, a gente inventa e faz aí uma quantidade muito maior de flores para depois a gente ganha dinheiro com elas e aí sim pode comprar, claro, o cortador profissional. Inclusive, essa daqui eu tirei do meu cortador profissional, porque, enfim, eu tenho cortador, então eu tirei o molde e eu vou disponibilizar para vocês. O arquivo também vai estar aqui embaixo na descrição. Então, a gente vai fazer exatamente baseado nesse daqui, que foi também tirado de uma flor natural. Mas, Lu, eu não tenho, quero fazer uma outra flor, não tenho cortador, porque se já tivesse, não precisaria fazer. Mas não tem problema, gente. Você vai fazer dessa mesma forma. A gente despetala toda a flor, passa a canetinha em volta dela, mas depois assiste o vídeo, tá aqui embaixo, vocês vão ver que é super fácil. E essa aula é a primeira delas. A semana que vem vamos fazer a própria flor utilizando esse cortador. Então não dá bobeira para você não perder nenhuma informação das aulas, lives, inclusive da próxima semana. Aqui embaixo tem o link do grupo do WhatsApp. É só clicar lá, entra que você vai receber todas as aulas e não fica de fora de nada. Então, deixa de papo, vamos trabalhar? Aqui eu peguei uma latinha, comprei a mais barata que eu achei no mercado. Isso aqui foi de uma água tônica, mas enfim, pode de repente tomou aí um refrigerante, uma cervejinha, enfim. É só cortar tanto a parte de cima quanto a de baixo. Eu vou primeiro iniciar aqui com um bisturi, se você tiver um estilete ou até mesmo com a própria tesoura, mas é importante a gente tomar cuidado para não deixar tortinho. Então eu vou fazer o primeiro corte, depois eu venho com a tesoura e vou tirar as duas partes, tá? Então vou apoiar aqui, tem que tomar cuidado para não quebrar o bisturi, né? Então fiz aqui o primeiro corte e agora só fazer toda a lateral. Aqui. Pronto. A mesma coisa na parte de baixo, também vou furar aqui, só cuidado para não amassar, tá? Porque realmente ela é muito delicadinha, então a gente tem que só tomar esse cuidado para a gente não amassar. Chegando ao fim aqui, agora muito cuidado para não se cortar, tá? Porque realmente isso aqui é bem afiado, então tem que tomar bastante cuidado para você não acabar enfiando isso aqui na mão e se cortando. Então, ela ainda estava aqui um pouquinho úmida, eu vou limpar aqui e agora eu preciso esticar. Eu tenho que deixar ela bem esticadinha para depois começar a colocar em cima do molde. Uma coisa que eu não mostrei agora, mas é só para esclarecer, eu cortei a parte de cima e para facilitar o processo, eu fui direto com a tesoura, abri a lateral e vim cortando também direto a parte de baixo. Isso foi mais para facilitar, não precisava abrir em cima, abrir embaixo, para depois abrir a latinha na lateral. Então, cortei direto e só fiz esse acabamento de baixo, tá? É só realmente para esclarecer, para ninguém ficar com dúvida depois. E agora sim, eu vou aqui, inclusive, porque ela naturalmente ela fica enroscadinha assim, eu vou dobrar ela um pouquinho para o outro lado, só para me ajudar. De novo, cuidado para não se cortar.
Então, vou dar aqui só uma leve dobradinha, olha. Inverter para ajudar a desamassar um pouquinho também. Então, dá aquela apertadinha. Ó, tá vendo? Ela já fica um pouquinho mais aberta. E agora você pode vir com uma régua ou mesmo com um raspador de bolo. A gente que tem aí vários raspadores de bolo, fica bem mais fácil um raspador de bolo de metal. Eu venho aqui ajudando a alisar. E quanto mais lisinho a gente conseguir deixar isso aqui, melhor, tá? Então, alisa todos os cantinhos. Aqui, ó, vou só dobrando assim um pouquinho para ajudar e depois a gente vem alisando. Faz um pouquinho de barulho, mas é isso mesmo, ó. Só tô invertendo aqui. Então, aqui já deixei praticamente retinho essa chapa aqui de alumínio. E o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma marcação. Vou aproveitar essa minha base aqui e vou fazer essa marcação aqui no centro. Pode fazer inclusive com uma caneta. E vou dividir essa tira ao meio. Olha lá, marquei aqui esse centro. E agora é só cortar essa tira ao meio. Agora aqui a gente vai para a parte da segurança. O que acontece? Aqui já tá bem retinho, bem lisinho, né, pro corte. Mas se eu ficar o tempo inteiro segurando desse lado, que também aqui pode cortar, eu vou me machucar. Então eu vou fazer também aqui uma marca e depois eu vou dobrar isso para dentro, porque aí vai ficar mais grossinho e não vai me machucar. Então, do mesmo jeito, eu venho aqui com a régua, faço a marcação. Não precisa ser uma marcação muito larga. E aqui, olha, fica bem mais fácil, ele já vincou, tá vendo? E fica muito mais fácil de dobrar. Se quiser, olha, vem aqui para facilitar, ficar mais retinho, apoia e vem com a régua, enfim, com outro suporte e vem dobrando essa pontinha. Ó, dobrei tudo, só vou, olha, apertar para não machucar. E aqui eu tenho uma tira muito mais segura para conseguir trabalhar, tá? Então eu posso tanto deixar o desenho do lado de fora como ao contrário. Mas o importante é sempre fazer essa dobrinha, tá? E deixa ela bem justinha aqui para não correr nenhum risco de ficar nenhuma farpinha. Então, aqui as duas tiras já estão com a proteção. Agora eu vou começar literalmente a seguir o desenho. Então aqui eu posso começar da base ou do topo. Eu prefiro começar pela base e vou fazendo aqui a forma seguindo o desenho. Só que eu fiz essa primeira base, eu vou medir e vou ajudar pode ser com a régua ou com o alisador, para eu saber que isso aqui tem que dar uma dobradinha. Então, olha, eu vou aqui dobrando, não só com a mão, mas ali me ajuda a apoiar também e fazer a medida toda por igual. Marquei aqui o lado, vou aqui reforçar para o outro, para a gente continuar. É importante ter sempre um apoio para a gente conseguir fazer todas essas dobrinhas. Fui até a ponta, medi aqui essa ponta, novamente eu venho aqui, venho medindo, para medir novamente para não errar. Então, toda aqui medida, agora eu vou pegar, posso ou dobrar esse restante aqui, ou cortar e só unir essa base. E depois eu volto e acerto só as dobrinhas aqui da modelagem certinha. Então, eu vou cortar esse excesso. E aqui eu vou prender
com uma fita. Essas fitas mesmo aqui, fita adesiva. Então, eu vou fixar essa pontinha aqui. Eu vou prender bem, mas é importante que esse lado daqui a gente não tenha fita, tá? Eu vou fixar um pouco mais, mas esse lado de baixo não pode ter a fita, porque senão, quando a gente for fazer o corte, essa fita vai acabar atrapalhando na hora de trabalhar na flor. E vou colocar uma fita aqui por dentro também. E aí depois é só realmente terminar aqui de ajustar, porque para a flor é importante, ela tá bem ajustadinha. Então, esse mesmo processo a gente vai seguir aqui nos próximos. Então, fazer aqui a primeira base. É importante, inclusive o primeiro eu tive um pouquinho de dificuldade, cortar aqui bem retinho, tá? Deixar aqui bem retinho para não dar diferença na hora do final. Então, vou aqui marcar a primeira dobra. E sempre lembrando de deixar essa parte dobradinha para cima. Essa que tem a curva aqui para dentro, a gente depois aqui tem que vir, olha, e dobrando ela toda aqui para dentro. Apoio aqui até no dedo para facilitar. Aqui, todo medido. Então, eu vou vincar a última parte. Deixa eu só marcar aqui, que ficou mais fácil de eu visualizar. E depois, vou marcar pro lado de dentro para poder dobrar. Como essa dobra aqui é um pouquinho menor, eu já vou fixar antes de cortar, que aí não vai me atrapalhar. Como eu falei, é importante fixar aqui por dentro também, para não deixar abrir, tá? Colocar nessa parte externa e na parte interna também. Vou só posicionar aqui a última vez, que conforme a gente vai mexendo aqui, pode sair um pouquinho do molde, a gente acerta. Então, aqui, com uma latinha, eu fiz esses dois. Agora, eu vou pegar mais uma para fazer os demais. Esse daqui eu acabei fazendo porque o processo era exatamente o mesmo. Então, estão todas as sépalas e pétalas aqui. Agora, vamos para a garganta, que é a parte mais complicadinha. Então, eu vou, inclusive, virar aqui para mim, para ficar mais fácil. Então, aqui a primeira base eu vou marcar, mas aqui a gente vai fazer de outra forma, porque ele também precisa de um vinco bem mais intenso. Então, aqui a gente tem que tomar bastante cuidado. Chegando aqui, olha, eu vou pegar uma caneta para me ajudar a fazer essa curva, ó. Então, eu vou enrolar sem soltar a ponta inicial para vincar bem aqui e reforço com a mão. Eu tô fazendo aqui o mais simples possível, mas pode pegar uma estequinha, enfim, o que você tiver aí disponível. Marquei essa primeira etapa. Agora, eu vou aqui posicionar e já vou fazer uma leve dobrinha e vou só ajudar aqui um pouquinho, mas não vou marcar muito, tá vendo? É só um pouquinho para me ajudar a virar pro outro lado. Volto aqui na posição. Aqui, gente, realmente é tudo muito manual. Mas depois disso feito, a gente consegue fazer muito mais flores. Então, vale a pena. Agora, dobro aqui pro outro lado. E vou continuar nessa parte. Aqui, ele tem um pouquinho dessas dobrinhas, mas depois a gente vai esticar isso na hora de fazer. Então, eu não vou me preocupar, porque realmente aqui vai ficar muito difícil. Então, eu prefiro fazer ele lisinho e depois a gente estica quando for realmente fazer o processo de frisar. Marquei ali, novamente, vou aqui só dar uma marcação, vamos só verificar se tá tudo na posição certa.
Já tô ali marcadinha, só fiz uma leve marcação para saber se estava ok. Agora sim, eu venho para esse lado oposto, porque olha lá, eu preciso ter esse mesmo ângulo, tá vendo? Então, aqui, agora eu vou modelar, tudo muito modeladinho na mão. Então, eu tenho que fazer exatamente oposto a esse lado. Marquei aqui, do mesmo jeito, venho com a caneta, reforço bem aqui para dobrar para dentro. E esse aqui eu não vou precisar cortar o excesso, ele ficou do tamanho certinho. Então, eu só marquei aqui para poder dobrar. Olha, dobrei para dentro também. E aqui eu já vou acertar, só vou segurar aqui para ficar mais fácil de modelar essa última ponta. E sempre lembrando de não passar a fita nessa pontinha aqui de baixo, tá? Para não atrapalhar no corte. E não esquece de prender aqui dentro também, para não correr o risco de abrir. Então, fiz todas as dobras principais, agora só vou reforçar e finalizar a última modelagem. E tá lá todos os cortadores. E uma coisa importante, como a latinha ela é muito flexível, é legal você guardar essa base de papel, porque pode acontecer de repente na hora que estiver guardando ou bater em algum lugar e isso acabar perdendo a forma por algum motivo, você tem a base, é só modelar novamente. Então, é só realmente você ter essa guia que aí você não se perde. E aqui estão todos eles feitos. Como eu falei, esse aqui é um cortador, não é um profissional, mas é um caseirão 2.0. Ele realmente você tem uma produtividade muito maior do que só cortando com o molde. O molde você leva muito mais tempo para produzir. Aqui você ganha tempo. Aqui ele tá bem semelhante, tá vendo? Eu segui bem passo a passo, ele tá bem semelhante ao profissional. Claro, esse daqui, olha lá, a resistência é completamente diferente. Esse, como eu disse, é caseiro. Isso aqui vai durar anos a fio? Se você tomar cuidadinho, até pode durar. Mas a ideia é que você consiga produzir para depois aí sim ter um profissional que vai te ajudar por muitos e muitos anos. Isso é naquela questão, eu não tenho, não vai dar tempo ou tô sem grana e aí pode produzir esse daqui. Ele leva um tempinho para fazer, não vou dizer que é assim, ó, estalou o dedo, tá pronto, você tem que tomar ali certos cuidados, fazer com atenção, sempre com muito cuidado para não se cortar, mas depois dele pronto, é realmente cair dentro das flores, porque vai ser aí muito mais fácil. E lembrando que na próxima aula eu vou fazer a flor usando exatamente esse cortador. Então, se você ainda não está no grupo do WhatsApp, aqui embaixo na descrição tem o link, inclusive para receber o link não só das aulas de domingo, mas também das lives. Então, a próxima aula, que vai ser na terça-feira, o link vai estar lá no grupo do WhatsApp. Então, entra lá e a gente se vê na próxima aula.